Deus grande, eu entro na Tua presença nesta manhã, muito importante para nós, e quero pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Eu peço a Tua misericórdia agora. Perdoa o que falamos, o que pensamos, fizemos, tudo que tenha entristecido o Teu Espírito Santo. Perdoa. Perdoa os nossos erros. Perdoa, meu Deus. Jesus tem misericórdia de nós. Perdoa todas as nossas falhas e precipitações. Perdoa, Senhor. Perdoa as intenções e motivações erradas. Perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do Teu sangue sobre o corpo e a alma de cada um. Passa do Teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos. Passa do Teu sangue sobre todo este povo. Passa do Teu sangue sobre todos que nos acompanham. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério Mudança de Vida, sobre todos os templos e líderes, sobre todo o nosso povo em todo lugar. Passa do Teu sangue sobre este templo, passa do Teu sangue sobre esta igreja, passa do Teu sangue sobre esta reunião, passa do Teu sangue sobre tudo que vamos fazer aqui. Passa do Teu sangue sobre nós, o Teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu consagro este dia em que nós vamos dedicar ao Senhor, através do jejum e oração, a nossa vida. Eu consagro esse domingo ao Senhor, eu consagro todo o nosso trabalho ao Senhor, eu consagro o mês de dezembro ao Senhor, e eu declaro que nós vamos viver coisas poderosas e inéditas neste mês, que será um dia glorioso e que será um mês maravilhoso, e que nós vamos desfrutar de mudanças e milagres, e imensas transformações em nome de Jesus Cristo. Eu consagro tudo ao Senhor e repreendo todas as forças do mal, todas as atuações demoníacas, todo levante, seja ele qual for, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações malignas, todas as setas para atrapalhar, para impedir, para travar, para roubar mentes e corações. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu quebro laços e armadilhas. Em nome de Jesus eu desfaço todas as obras do mal. Em nome de Jesus eu ordeno que todas as forças do inferno caiam por terra. Em nome de Jesus, que todo mal seja amarrado e lançado no inferno. Eu repreendo mentes dispersas, corações fechados e mentes dispersas e distraídas. Senhor, passa do Teu sangue aqui. Cubra este templo com Teu sangue, da calçada ao telhado. Coloca anjos poderosos ao redor. Abençoa o nosso dia. Coloca a Tua mão. Nós precisamos de um grande dia. Que esse dia seja glorioso. Um dia de glória, um dia de vitórias, um dia de bênçãos. Um dia, meu Deus, em que vidas serão transformadas e abençoadas. Senhor, prepara as mentes, prepara os corações, prepara, Senhor, cada vida para receber a palavra, que os ouvidos estejam limpos, Senhor, que o Teu povo receba a palavra, que a igreja receba a palavra, que todos recebam a palavra, Senhor, que todos sejam transformados e impactados, meu Pai, que o espírito de cada um seja mudado, que a palavra entre e transforme vidas, que nenhuma pessoa fique indiferente à mensagem, ao trabalho deste dia. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da Tua presença, de um coração quebrantado, um coração transformado, de uma mente bem preparada, um coração rasgado. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Então eu oro por corações quebrantados. Eu peço ao Senhor misericórdia. Tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Onde tem, meu Deus, onde neste momento, em cada templo do Ministério Mudança de Vida, que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade. Que nenhuma pessoa saia do trabalho deste dia da mesma maneira, mas que uma gloriosa e maravilhosa transformação aconteça. Eu oro por um dia de glória. Eu oro por mudanças. Eu oro para que aquele que estava distante volte, aquele que estava, oh meu Deus, distraído, fique atento. Eu oro por salvação, eu oro por libertação, eu oro por um novo espírito. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse dia, obrigada por essa porta, obrigada por esse chamado, obrigada, obrigada. Obrigada por nesta última ceia do ano de 2017, nós estamos todos juntos no mesmo lugar. Eu sonhei com isso. Na última ceia ainda não foi assim, mas eu vejo isso como maravilhoso. Paulo e Silas na prisão, eles estavam clamando, e perto da meia-noite, ainda não tinha entrado no novo dia. As cadeias foram quebradas e as portas da prisão abertas. Então nós sabemos que a qualquer momento, aquilo que ainda não tinha acontecido vai acontecer e a realidade vai ser mudada. A nossa realidade pode ser mudada de um momento para o outro. É de um momento para o outro que as coisas são transformadas. E tudo é um processo. E um processo maravilhoso que nos ensina. Eu agradeço, Senhor. Agradeço por esta primeira ceia aqui neste novo templo. E agradeço por ser a última de 2017 no novo templo. E eu quero te glorificar. Porque eu sei que isso é só o começo de um novo tempo, um novo ciclo na vida de todos nós. Eu te amo, Jesus. O Senhor foi a melhor coisa que me aconteceu e aconteceu a vida de cada pessoa. Nós não podemos viver sem o Senhor, nós te amamos. Eu consagro tudo ao Senhor e peço que esteja aqui, que se manifeste com grande poder, porque se o Senhor não estiver, não tem sentido nenhum. Nós te amamos muito, amém. Amém e amém, graças a Deus, amém. Sentem-se, por favor. Graças a Deus. Muito bem. Nós precisamos lembrar que um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Sendo assim, nós temos que lembrar que a glória de ontem não é suficiente para hoje. A unção de ontem não é suficiente para hoje. O que nós recebemos ontem, nós precisamos hoje sofrer uma renovação. Essa renovação, ela precisa ser contínua e diária. É muito fácil você se tornar apático, sem vida, e começar a fazer as coisas de forma mecânica, fazer por fazer, cumprir, como eu falo, com protocolos. É muito fácil a gente se envolver com tantas coisas e nos esquecermos do principal. Nós vivemos, e isso é visível, uma crise que vai além da política e por aí vai. Eu penso que a Igreja do Senhor no nosso país, ela precisa de um avivamento, de um despertamento, porque muita coisa foi perdida.
há uma geração que não sabe nem sequer buscar o Senhor pelo que Ele é. Você sabe que quando nós buscamos a face do Senhor, as suas mãos sempre estarão abertas. Mas não é incomum nós vermos pessoas que o único interesse é buscar a mão do Senhor e não a sua face. E essa tem sido a grande derrota, porque a verdade é que se você busca a face do Senhor, a sua mão vai estar aberta. E as pessoas se perdem achando que se elas não buscarem a mão, elas não terão o que elas querem. Na verdade, como está no Salmo 84, poder e honra, poder e honra, favor e honra, o Senhor dá ao que anda em integridade. Ele não nega nenhum bem àquele que anda em integridade, e na vida do justo há favor e honra. E Josafá disse que todo poder e toda glória, toda autoridade está nas mãos do Senhor. Então ele tem todo o poder. Eu já falei sobre um homem, um atleta chamado Eric Liddell, que se tornou um missionário. Ele era escocês e se tornou um missionário na China. Mas antes disso acontecer, talvez você já deve ter assistido aquele filme chamado Carruagens de Fogo, que foi feito da história dele, é contada a história dele. Porque esse atleta que calou o mundo, surpreendeu o mundo, ele, nas Olimpíadas de Paris de 1924, ele disse não a todos, ele disse não ao príncipe de Gales, quando ele foi chamado para correr num domingo. Era um domingo como esse. É muito importante que você preste atenção nisso, era um domingo como esse. Mas ele não aceitou quebrar, passar por cima das suas convicções de fé. E ele disse não, e aquilo impactou o mundo. Ninguém conseguia entender que pessoa é essa que alega que não vai correr, que diz não a uma autoridade que todo mundo queria agradar, porque aquilo ia contra a sua convicção de fé. Ele não ia correr no domingo, porque domingo era dia dele buscar o Senhor, domingo é dia do todo cristão buscar o Senhor. Mas quantos cristãos que têm a mentalidade desse homem? Também eu já falei do fundador do Exército da Salvação, há pouco mais de 100 anos, William Booth. Ele disse não a toda uma congregação. Na verdade, quem disse não foi sua esposa, quando ele vinha fazendo um trabalho assistencial e pregando em vários lugares, que aquelas autoridades religiosas acharam que ele não deveria continuar com aquele trabalho. Ele estava pregando para os pobres e pessoas que estavam nas ruas e na prostituição. E aquelas autoridades religiosas fizeram uma reunião e disseram para ele: olha, de agora em diante, William, você vai pregar onde nós mandarmos, você não vai mais fazer esse tipo de trabalho, nós não vamos apoiar, porque se você fizer, você vai ser excomungado, você vai ser desligado do corpo, e nós não vamos aceitar você aqui. E a mulher dele levantou, acenando com um lenço, e disse: William, diga não. E isso ficou registrado, tanto que ela se tornou tão famosa quanto ele, porque ele ouviu a esposa e disse não, e ali nasceu, ele fundou o Exército da Salvação, e que existe até hoje. Então, em muitos momentos, pessoas foram
forçadas a fazer alguma coisa que ia contra a sua consciência, e elas foram capazes de dizer não. Um outro caso muito interessante que está na Bíblia, a rainha da Pérsia, chamada Vasti, ela governava com o marido Assuero. Ele tinha o controle desde a Índia à Etiópia. Provavelmente, tanto petróleo que ele nem tinha conhecimento, tanta glória, tanta riqueza, tanto poder, um dos monarcas mais poderosos que já pisou nesta terra. E ele já estava há 180 dias festando, fazendo festa para os seus nobres e mostrando todo o seu poder e riqueza. E no momento em que ele estava com a cabeça já tomada pelo vinho, ele deu uma ordem para que ela fosse apenas com a coroa real, porque ele queria mostrar para todo mundo quanto a sua mulher era incrível. E ela não aceitou aquilo. Ela disse não. Eu não vou aparecer nua para todos esses homens, somente com a coroa, eu não vou passar por isso. Ela sabia o que significava aquele não? Ela sabia, sim. Não tinha como não saber, até porque ele mandou novamente. A ameaça era da perda de todo aquele poder. Mas ela disse não. Eu não vou passar por cima da minha consciência, certamente. Eu não vou aparecer nua, só com a coroa na cabeça. Eu não vou me mostrar para esses homens, eu não quero isso, eu não vou passar por isso. E naquele momento, sabendo o que significava aquele não, que ela ia perder, ela ainda assim sustentou aquele não. Quando ela sustentou aquele não, a Bíblia não fala, não tem registro nenhum dela depois disso, mas fato é que ela abriu o caminho para Esther, que foi uma fonte de salvação para todo o povo judeu, que até hoje comemora um feriado que eles agradecem a Deus pela grande libertação que sofreram, porque um homem que era uma espécie de Hitler, chamado Haman, estava determinado a exterminar com todos eles. E aquele não da Vasti abriu uma porta para Esther, que abriu a porta para um grande livramento para o povo judeu. Um outro não muito importante foi o de Daniel. Em Daniel 1:8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ele não tinha mais que 15 anos quando ele tomou a decisão que ele não ia se contaminar com a comida do rei. O que havia de melhor no mundo estava à disposição dele, mas era uma comida consagrada a ídolos. Ele não queria fazer parte daquilo. Sabe quando você decide, eu não quero isso, é glorioso, é gostoso, o manjar do rei, mas eu não quero isso. Isso vai contra a minha fé, vai contra a minha consciência, vai contra tudo que eu fui ensinado. Eu não quero isso. Então, ele foi capaz de dizer não, e um não, que custou a ele 3 anos a legumes e água. Mas no final daqueles 3 anos, a recompensa veio imensa. E esse primeiro não preparou Daniel para mais tarde ele falar um não, mas um não pesado, para um decreto estúpido que havia sido feito por homens que queriam exatamente isso, pegá-lo, porque ele era irrepreensível. E ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E quando ele ficou sabendo daquele decreto, que por 30 dias,
todos só poderiam falar e pedir conselho ao rei. Ele ignorou, quebrou aquela lei dos medos e persas, subiu e orou como estava acostumado a fazer 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém. Ele disse: não. Não, quando jovem eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo, do mundo da Babilônia, com os manjares do rei. Eu digo não. Quem é que ia contra Daniel? Ele estava a mais de 3.000 quilômetros da sua terra. Ele estava lá como um cativo. Mais de 3.000 quilômetros. Se ele se deitasse com uma moça, se ele comesse a comida do rei, quem ia saber? Mas que maravilha! Nós aprendemos que o que nós fazemos na nossa vida privada é que tem importância para Deus. E o que nós fazemos na nossa vida privada, quando ninguém está olhando, é o que determina todo o nosso sucesso aqui em público. Como você vive a sua vida em 4 paredes, é que vai determinar toda a sua vida aqui fora. Se você tem uma vida de retidão, quando ninguém está olhando, porque você se importa com o que Deus está vendo, para você pesa o que Deus está vendo, para você mais pesa o que Deus está vendo, ouvindo, porque você tem reverência para com Deus. Você o reverencia. Você realmente teme a Ele. Você entende o que significa servir a Deus. Deus está me vendo. É isso, Daniel estava a mais de 3.000 quilômetros da sua terra, numa nação politeísta, mas ele sabia, aqui também Deus está me vendo. Aqui Deus também está me enxergando. Eu não vou me contaminar com a comida do rei. E a comida do rei representa todo esse mundo que está aí. Mais tarde, eu não vou ficar sem falar com Deus. Eu tenho vida com Deus e eu vou permanecer falando com Deus. Nos dias de hoje, alguém ia dizer assim: não, Deus vai te entender. O que são 30 dias? Só para não ter nenhuma situação ruim. Talvez até você seja um bom exemplo assim. Cedendo para as pressões. Daniel não cedeu. Daniel disse: não, eu tenho o hábito de orar 3 vezes ao dia, eu vou continuar orando, e se eu tiver que morrer por isso, eu vou morrer. E ele foi lançado na cova dos leões. E você conhece a história que o Senhor mandou o anjo fechou a boca dos leões, e ele saiu e foi justificado. Dali ele foi muito mais abençoado, aqueles inimigos foram destruídos, mas primeiro ele teve que ter a capacidade de dizer não. Um outro caso é José. José estava como escravo no Egito e a mulher do seu senhor se apaixonou por ele. Aquele jovem, bonito, viril, começou a mexer com as emoções dela. Ele estava lá, ele era um escravo, a uma distância de casa. E qual foi a expressão dele? Não, eu não vou cometer um ato tão perverso para com meu Senhor e principalmente para com Deus. É algo perverso. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu não vou trair o meu Senhor, que colocou tudo à minha disposição. Eu não vou trair o meu Deus. E ele disse não. E quando, a última vez que ele disse não para ela, ela ficou tão revoltada que ela agarrou, pegou o manto dele e o acusou de violência sexual. Ele foi parar na prisão por causa disso. Mas ele não passou por cima da sua consciência. Eu estou te mostrando pessoas que não passaram por cima da consciência, mas que foram capazes de dizer não,
quando foram pressionadas. E a quem elas disseram não? A todas as situações que estavam ali, as assediando e tentando de todas as maneiras. Um outro que disse não foi Moisés. Em Hebreus 11, 24 a 26, diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés, se você vê em Atos, ele foi criado em toda a sabedoria e ciência do Egito. Ele estava sendo preparado para coisas grandes, ele era um dos herdeiros do reino. Havia riqueza e honra e poder por toda parte. Mas ele disse: não, eu não vou desfrutar de tudo isso, porque isso não é para mim, existe algo maior e eu prefiro sofrer pela causa de Deus. Ei, nós não estamos falando de uma suposição, ele já era um príncipe, ele ocupava uma posição de honra, ele foi ensinado em toda a ciência e sabedoria, ele era herdeiro do trono. Isso ninguém podia tirar dele. Mas ele tomou uma decisão por entender que Deus tinha algo com ele. Sabe quando você entende, Deus tem algo comigo, há algo, Deus está me chamando para algo, e eu sou capaz de dizer não, 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 para a realeza, para os tesouros, para a riqueza, para a possibilidade de eu assumir o trono como rei. Não, não, não é isso que Deus tem para mim. Eu estou aqui, mas não é isso que Deus tem para mim. Eu não fui chamado para terminar meus dias como rei do Egito. Mas ele, como está aqui, ó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado. Ele disse não, ele preferiu ser maltratado, porque ele entendeu, sabe aquele negócio que você entende que Deus não tem isso para mim. Mas espera aí, eu não quero isso aqui, a minha carne não quer, mas Deus quer. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar com o que a minha carne quer ou com aquilo que eu sei que Deus tem para mim? Ele disse um não. Não, não. Pela fé já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não. Não. Um outro caso é Jesus. Em Hebreus 5, 7 a 10 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar, daquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Não, você está prestando atenção nisso durante os seus dias de vida na terra. Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas,
aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por que ele foi ouvido? Por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele aprendeu a obedecer. Ele foi tentado? Foi em tudo. Tudo que você pensa que você já foi tentado, ele foi tentado. Com a diferença que ele não cedeu. A Bíblia diz em Filipenses que ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou ao mais baixo nível. Por quê? Porque que ele disse não para aquele momento. Naquele momento ele disse, não, eu sou Deus, mas agora é hora de eu assumir a condição de servo. Não. É hora de eu me humilhar. É hora de eu descer. Para quem era Deus grande, ele desceu ao mais baixo nível. Está lá. Você vê na tentação do deserto, Satanás chegou para ele e disse assim, se tu és o filho de Deus, colocando dúvida, então prova. Não, porque se você é, você tem que provar, transforma essas pedras em pães, porque sabia que ele estava com fome. Ele estava com muita fome, porque é isso que o diabo faz. Pega você num momento em que você está vulnerável, que você está sensível, e aí qual a sua resposta para aquela situação em que vem para te levar para uma direção oposta? Qual é a sua resposta? Você diz não, ou você justifica, eu estou cansado, eu estou estressado, estou sensibilizado, eu tenho todo o direito de ter essa atitude. Eu estou com fome, eu tenho o direito de transformar essas pedras em pães. A resposta dele foi, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ali ele estava deixando bem claro que a palavra de Deus é mais do que a comida, mais do que a bebida. A palavra de Deus é mais do que todas essas coisas que as pessoas consideram imensamente necessárias. Elas são necessárias, mas quando você passa a conhecer a Deus verdadeiramente, você entende que a palavra de Deus ela é mais do que todas essas coisas. Se você é filho de Deus, às vezes o diabo chega já lançando dúvida. Se você é o filho de Deus, se você é filho mesmo, se você é mesmo filho de Deus, se você é filho de Deus, vamos, transforma, mostra o seu poder. Ele já chegou lançando dúvida. Jesus deu a resposta certa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso mostra para você e para mim que nada pode ser mais importante que a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz isso, eu tenho que ficar com ela. O que diz a palavra? Eu sempre tenho que fazer essa pergunta. O que diz a palavra? Eu vou ficar com a palavra. Depois, ele o instigou a se atirar de uma altura enorme, para que ele fosse imprudente, e muitas vezes exatamente isso, seja imprudente. Deus vai te cuidar. É uma fé burra, é uma fé estúpida. Vamos, você pode ser tirado daqui, porque está escrito que os anjos darão ordem ao seu respeito, e eles vão te segurar com as mãos. O que foi a resposta do Senhor? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou tentar Deus. Como muito crente tenta Deus. Ele sabe que aquilo ele não deve fazer. Ele sabe que não é prudente aquilo. Mas ele vai e tenta Deus. É uma fé burra. Não tem inteligência nessa fé.
E, por fim, é interessante a forma que o diabo faz. Em Lucas ainda ele usa essa expressão, no Evangelho de Lucas. Ele levou ele para um lugar bem alto e disse para ele, olha, vem cá, Jesus, está vendo tudo isso aí? Todos os reinos, toda a glória, toda a riqueza, todo o poder que está nesse mundo, foi me dado. Está escrito desse jeito, foi me dado. Eu posso te dar. Se você me adorar, eu dou tudo isso para você. Aí alguém pergunta, mas quem que deu para ele? Adão, quando pecou. Adão, quando pecou, deu tudo para o diabo. Era tudo do homem, tudo de Adão, tudo nosso, tudo do povo de Deus. Era tudo do homem, toda a glória. O Adão, quando desobedeceu a Deus, ele pecou contra Deus, ele passou tudo, ele transferiu tudo para o diabo. Tanto que ele usa, em Lucas, tem essa expressão, tudo foi me dado, tudo isso foi me dado. Só você abrir aí que você vai ver. Tudo isso foi me dado. E eu vou dar a você, eu posso dar a você. Eu posso dar tudo isso para você. Quantas vezes o diabo chega e diz, inclusive os satanistas, eles usam essa parte dessa parte da Bíblia, é que eles levantam toda a crença de que o diabo pode dar o que ele quiser dar. Bom, Jesus ainda não tinha ido à cruz. E tudo que tinha sido dado para Adão, quando Adão pecou, foi transferido para o diabo. Então era do diabo mesmo. O diabo tinha esse poder. E digamos que Jesus esquecesse da cruz e pegasse um atalho. O que seria de nós? Mas ele não pegou um atalho, como muita gente faz. Esquece do propósito principal. Muitos se esquecem do propósito da vida. E pegam um atalho. Porque você acha que isso mudou? O diabo continua o mesmo, fazendo ofertas todos os dias. Busca um atalho. Faça isso aqui. Se você fizer isso aqui, você vai ter isso aqui. E o Senhor disse o quê? Adore a Deus, só a Deus adorarás. E repreendeu o mal e ele saiu e os anjos serviram o Senhor. Ele não cedeu, ele disse não para todas as ofertas, todas as tentações, todas as investidas do diabo. A resposta foi não. Não. E quando nós falamos não para o diabo, quando não, nós somos abençoados. Mas quando nós não falamos não para o diabo, quando nós falamos não para o diabo, nós somos abençoados. Quando nós não falamos não para o diabo, isso mais tarde, o que é doce hoje, vai se tornar amargo. Mais tarde vai se tornar um fel. Aqui no Salmo 137, do 1 ao 9, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Os salgueiros, salgueiro é uma árvore, também chamada de chorão. Você já deve ter visto aquela árvore que cai, assim, toda desmontada, assim. Eles chegavam lá, às margens dos rios da Babilônia, penduravam as harpas, encostavam nas margens, uns deitavam, sentavam e só choravam.
Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores, os que nos levaram cativos, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, diga comigo, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem até os alicerces. Os edomitas eram inimigos de Israel, e quando viram Nabucodonosor destruir com tudo, gritavam triunfando sobre eles: arrasem mesmo, acabem com eles. Ó cidade da Babilônia, de Babilônia destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Eles estavam amargos. Por quê? Porque quando eles tiveram a oportunidade de dizer não para a idolatria, não para a imoralidade, não para a negligência espiritual, eles disseram sim. Eles foram avisados por anos. Eles foram alertados por anos que isso ia acontecer se eles não se voltassem para Deus da maneira certa. Eles não aprenderam com seus antepassados que tinham vivido anos na escravidão, debaixo do jugo da escravidão no Egito. E aquele povo que saiu do Egito, você conhece a história, não disse não para a murmuração. E acabou morrendo no deserto. O povo que viu as pragas no Egito, que Deus tratou, como Deus tratou com os egípcios, o povo que viu a abertura do Mar Vermelho, o povo que viu a água sair da rocha, pão do céu cair milagrosamente, o povo que foi alimentado por Deus, que foi guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, um povo que foi cuidado por Deus, não disse não. Aquela mente escrava, a mente do deserto, uma mente seca, uma mente de escravo. E aquele povo morreu e não entrou na terra prometida. A geração que nasceu, que já era a segunda geração, entrou na terra prometida, mas cometeu um dos maiores erros. Não preparou a terceira geração. Quando a segunda geração morreu, a terceira geração, diz a Bíblia, não sabia nada de Deus. Como pode uma geração fracassar tanto? Apesar de ter entrado na terra prometida, ter vivido a glória de entrar na terra prometida, fracassou em preparar os filhos. Como eu acabei de dizer, o que adianta ter tido tanta glória no passado? Ela não é suficiente para o presente. A segunda geração viveu a glória de entrar na terra prometida, mas a terceira geração estava gemendo. Gemeu. Você lê lá em Juízes o quanto aquela terceira geração gemeu.
Por quê? Porque adorava outros deuses e buscava refúgio em tantos deuses, porque não tinha sido preparada. Porque quando a pessoa tem a oportunidade de fazer, ela está... O que aquela segunda geração estava fazendo? Desfrutando da bênção. E não preparou a terceira. E aí Deus foi lutando com esse povo. Ora melhorava, se voltava para o Senhor, ora se afastava, ora se voltava, ora se afastava. Quando eu tinha que dizer não, não dizia não. E o Senhor foi usando profetas para alertar. Usou Isaías, você encontra Isaías falando e falando e falando. O último profeta foi Jeremias. E sabe o que eles faziam com Jeremias? Acabavam com Jeremias, oprimiam Jeremias, prendiam Jeremias, não acreditavam no que ele estava falando. Por quê? Porque eles estavam seguros no templo, eles olhavam para o templo, para a grandeza do templo que Salomão havia construído, e eles acreditavam lá dentro deles, que Deus, que o que Jeremias, que Isaías e Jeremias estava dizendo, não tinha fundamento, porque Deus não ia arrasar com Jerusalém coisa nenhuma, por causa do templo. Ele não ia permitir que aquele templo fosse destruído, como se Deus estivesse preso a paredes, preso a alguma coisa. Ele é Deus. Apesar do templo ser glorioso, Deus é glorioso, e as pessoas iam para o templo apenas para cumprir com rituais, mas a imoralidade estava dominando. A corrupção fazia parte daquele povo. As autoridades eram corruptas. A imoralidade havia crescido, e o que é pior, a idolatria. Eles buscavam e adoravam a Deus no templo, mas também ofereciam sacrifícios a outros deuses. Eles não disseram não. E quando você não diz não para algo que vai ser a sua ruína, quando você não diz não para a imoralidade, para a sua carne, quando você não diz não para a corrupção, aquilo que é errado, aquilo que Deus não aprova, quando você não diz não para a idolatria, idolatria é avareza, idolatria é arrogância, idolatria é todo tipo de iniquidade, idolatria e autopiedade também é idolatria, avareza é idolatria. Como rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, às vezes, o crente para e diz assim, não, mas eu não adoro nada. O que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um ídolo. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um ídolo. Se o casamento for a prioridade da sua vida, se um filho for a prioridade da sua vida, se o dinheiro for a prioridade da sua vida, se o trabalho for a prioridade da sua vida, se a própria obra de Deus for a prioridade da sua vida, o que for a prioridade da sua vida, vai ser o Deus da sua vida. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Qual é o seu tesouro? É onde está o seu coração. É aquilo que domina, que toma o seu coração. Onde estiver a sua mente, é onde você vai estar. Então, eles foram alertados por anos. Digam não. Fala não. Não para isso. Não. Até que chegou o tempo em que Nabucodonosor foi e arrasou com tudo, levou vários cativos. E agora eles estavam na Babilônia e sabiam, porque agora eles acreditavam na profecia de que aquele tempo de exílio duraria 70 anos. 70 anos. Por exemplo, 70 anos para mim, que tenho quase 50 anos, tenho 40, eu vou fazer 49, 70 anos é prisão perpétua. Dependendo da sua idade, é prisão perpétua.
É ou não é? Se eu fosse para o exílio agora, eu morreria no exílio. Como muitos morreram no exílio. Muitos morreram no exílio. Só restou chorar. Mas quando eles estavam ouvindo os profetas, as pregações estavam chegando o tempo todo, digam não para isso, parem com isso, se voltem para Deus. Eles achavam que aquilo era uma bobagem, como nos dias de hoje. A palavra está sendo pregada, se voltem para Deus. Tem gente que acha uma bobagem, isso é bobagem. Se disciplina em Deus, meu Deus, como os cristãos estão disciplinados, especialmente no nosso país. Como os cristãos são disciplinados, não tem reverência para com Deus, não tem compromisso com Deus, um grande número, graças a Deus que não é geral, não podemos generalizar porque não são todos, mas um grande número não tem compromisso nenhum com Deus. Nenhum. Fazem as coisas quando dá e se der. Não tem consciência de que Deus está vendo tudo. Horário, tudo bem que nós sabemos que alguns realmente é força maior, não aconteceu algo, mas um grande número é porque sofre de uma indisciplina, chegam atrasados no culto, não tem reverência, entram, a igreja está ao silêncio, as pessoas estão ouvindo a palavra, ele não tem reverência no entrar. Se ele tiver que levantar, quantas vezes eu me segurei para não chatear com os demais, mas eu estar pregando, e com um momento agora, e alguém levantar do nada e movimentando toda a igreja, isso é desrespeito, isso é um desrespeito, isso é um desrespeito tão grande. Eu me lembro quando eu estava sentada no banco, que eu era membro, e uma pessoa se movimentava e tirava a minha atenção, até porque eu ia para a igreja para buscar a Deus, eu queria buscar a Deus, eu não acredito, o que uma pessoa vem fazer na igreja se ela não tem interesse em buscar a Deus? Mas, às vezes a pessoa não mantém a atenção dela. É como se ela fosse até sem noção. A cabeça dela não está naquilo. Então ela levanta a hora que dá vontade, ela chega a hora que dá vontade. Outro dia, eu conversando com alguém e a pessoa disse para mim, não, mas 5 minutos, normalmente 5 minutos não é um problema nenhum. Eu falei, é um problema sim. Ah não, a senhora vai me dizer que 5 minutos? Eu falei, é um problema sim. Então, para você chegar 5 minutos sempre atrasado para fazer alguma coisa não significa nada, então o seu horário não é tal e 5. 9 e 5. Então o seu horário é 9 ou 9 e 5? Está marcado a reunião para as 9 ou às 9 e 5? Está marcado para as 19h30 ou às 19h35? Se for 19h35, 5 minutos, não tem problema, porque é 19h35. Mas se é 19h30, é 19h30. Mas acontece que existe essa cultura aí fora, da indisciplina, da falta de integridade, da falta de responsabilidade. E sabe que o mundo vive assim. Tudo bem, o mundo não tem compromisso com nada mesmo, a não ser consigo mesmo. Mas os cristãos não podem viver dessa maneira. Os cristãos não podem viver como se Deus não estivesse vendo. Eu preciso ter reverência para com Deus, eu preciso ter consciência, Deus está me vendo. Se você estiver numa sala com uma grande autoridade, eu tenho certeza que você vai segurar, sua bexiga vai estourar, mas você não vai ter coragem de pedir para se levantar.
Porque tem uma autoridade ali diante de você, uma autoridade. Se você estiver num ambiente onde há uma autoridade, alguém muito importante em determinada área, que todo mundo está ali reverenciando, você não vai ter coragem. Então, se eu não tenho coragem de me mover diante de uma autoridade humana, falível, que hoje existe, amanhã não existe mais, eu não vou ter reverência com Deus Todo-Poderoso. Então por que as pessoas fazem isso? Porque elas não têm realmente consciência de Deus. Que Deus está vendo, que Deus está ouvindo. Elas não têm. Elas não têm realmente consciência e respeito por Deus. Elas não são capazes de parar e dizer, chega, como eu tenho vivido está errado. Eu não tenho tido reverência por Deus, o meu temor não é reverencial. Eu sou indisciplinado, eu faço as coisas ao meu modo. Quantas pessoas que dizem, eu quero vencer, mas qual o nível de compromisso que ela tem com Deus? Qual nível? E muitas vezes o Senhor está falando conosco, nós estamos nos enchendo de entretenimento e que não acrescenta nada. Hoje está difícil alguma coisa na televisão ou no cinema, ou alimentar, preencher. Mas uma pessoa pode ficar horas diante de uma televisão, zapeando, mudando de canal, e ela nem se lembrar que ela podia estar usando um tempo maior para estar com Deus. Ela tem um respeito quando o time do coração está jogando. Ela não quer que ninguém nem fale com ela, mas ela não é capaz de desligar o celular por alguns minutos para orar a Deus. Então nós queremos muito de Deus, mas o que é que nós estamos dando a Deus? O quê? Eu tenho tempo com Deus, as primeiras horas do dia eu dedico a Deus, eu dou a Deus pelo menos o dízimo do meu tempo. Eu falei ainda na sexta-feira, que é impressionante que a Coreia do Sul tenha ainda a maior igreja do mundo, esteja lá. Ainda continua esse turismo, os cristãos continuam indo para a Coreia, e isso já há mais de 20 anos atrás eu encontrava com pessoas que estavam indo e voltando continuamente, por causa do avivamento, do movimento que estava na Coreia, pois mais de 20 anos depois, a Coreia continua orando sem cessar, as igrejas abrem por volta das 4:30 da manhã, a primeira reunião do dia, todos os dias acontece às 4:30 da manhã, e ali tem um período de palavra e depois de oração. Os que precisam seguir para trabalhar não oram menos que 30 minutos, e muitos ficam lá e oram 1, 2 horas, e estão lá buscando. Muitos dos cristãos investem 70%, os pastores e as igrejas, do tempo a Deus, 70% do tempo a Deus. Vivem para Deus. A Coreia só perde para os Estados Unidos em envio de missionários. Então você vê que há um compromisso com o Evangelho, um respeito, mas você não vai ver alguém, isso eles se gabam. Alguém que chega atrasado numa reunião, que levanta no meio da reunião, ou que cochila na reunião, eles se gabam disso, dessa reverência, desse respeito pelas coisas de Deus. Isso desde há mais de 20 anos que eu falava com pessoas, eles diziam a mesma coisa. Se você entrar numa igreja da Coreia,
Você tem que fazer tudo o que você tem que fazer antes, porque depois você não pode nem pensar em levantar antes do culto terminar. E aí de você se cochilar. Isso há mais de 20 anos eu ouvia gente, conversei com pessoas que foram para lá. E voltaram impactados com a reverência, com o respeito dos cristãos em relação a Deus. Aí você vê um país que sempre foi massacrado pela guerra, vencer como tem vencido, mas por quê? Quando não tinha o que fazer, começou com 3%, só tinha 3% de cristãos, esses 3% começou, eles começaram a orar. Essa história eu conheço de muitos anos. Começaram a orar. Eu me lembro de alguém que era presidente da DONEP no interior, e ela tinha acabado de chegar da Coreia, e eu fui dar o testemunho, ela sempre me chamava, ela gostava muito, tinha um apego comigo, e ela falava para mim: Cleo, eu estive na Coreia, eu estou indo de novo. Eu falei: mas não, eu estou indo 3 vezes por ano para a Coreia, porque eu aprendo muito lá. Eu estou indo 3 vezes por ano. Eu falei: você está indo 3 vezes por ano para a Coreia, como é que você aguenta uma viagem dessa? Ela disse: eu preciso, tem feito diferença na minha vida, eu volto impactada com aquele povo. Um povo que busca Deus diferente. Eu tenho ido buscar avivamento na Coreia. E eu olhava para aquilo e pensava: oh meu Deus, a pessoa tem que, na cabeça dela, ela tem que buscar fora, porque ela não está sendo alimentada aqui. E estava viajando direto para lá, porque ela disse que ela voltava diferente. Quando ela ia para a Coreia, ela voltava outra pessoa. Porque a reverência, o respeito pelas pessoas, pelo Evangelho, era uma coisa ímpar, ela não estava encontrando aqui. Então, preste atenção. Nós é que podemos fazer a diferença, isso tem que começar na nossa vida. Começa na minha vida, na sua vida, e nós vamos fazendo a diferença na igreja, na casa, no trabalho, na rua. Um cristianismo verdadeiro, de integridade, disciplina, verdade, compromisso, decisões precisam ser tomadas. Esse povo não disse não, quando tiveram oportunidade, foram irreverentes, negligentes. Agora, estavam às margens dos rios da Babilônia chorando, e derramavam lágrimas. Era o coral dos gemidos, todo mundo gemendo, e gemia de sofrimento, e que saudade de Jerusalém. Mas quando estavam em Jerusalém, eles não enxergavam. Aqui é aquela história da pessoa que tem tudo, mas ela não vê. Ela tem uma família abençoada, mas ela não vê. Ela tem um emprego abençoado, mas ela não vê. Ela está na igreja, está sendo alimentada e abençoada, mas ela não vê. Ela tem uma vida cuidada, mas ela não vê. E Deus está mandando a palavra, está dizendo: diga não para isso, diga não para isso, diga não. Mas a pessoa não é capaz de dizer não. Ela não é. Ela não é capaz de dizer não. Não para indisciplina, não para negligência, não para a carne, não para o mundo, não para um temperamento difícil, não para arrogância. Chega de ser arrogante, eu não quero mais isso para a minha vida. Chega de arrogância, chega de viver na carne, chega de viver em cima do muro, chega de viver oscilando, chega. Eu não quero isso mais.
Pois o Senhor mandava a palavra: abandona a idolatria, diga não para a idolatria, diga não para a imoralidade, diga não para esses manjares, diga não. E os profetas falavam, a pregação vinha. Mas quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. As circunstâncias foram mudadas. Agora, eles não estavam mais em Jerusalém, no belo templo, na terra deles. Quando eles estavam lá e tinham a oportunidade de abandonar tudo aquilo que não funcionava, e tinham a oportunidade de se voltarem para Deus, eles tiveram todas as oportunidades, porque Deus é longânimo. Deus deu tempo para aquele povo voltar para Ele, mas ninguém dava ouvidos. Agora eles estavam às margens dos rios da Babilônia chorando de saudade. Que saudade da minha terra, que saudade de Jerusalém, que saudade do templo, que saudade, como às vezes a gente encontra pessoas chorando, que saudade da minha família, mas eu não valorizei. Que saudade daquele tempo em que eu tinha aquele emprego, mas eu não valorizei. Que saudade daquele tempo em que eu tinha tanta unção, que eu era um obreiro, que eu tinha uma outra vida com Deus. Que saudade, agora eu estou aqui, cativo, nas terras da Babilônia, a quilômetros e quilômetros da minha terra. Agora só me resta chorar. Eles penduravam as arcas nos salgueiros e se curvavam às margens da Babilônia, dos rios da Babilônia, e choravam de saudade. Agora a Jerusalém, eu nunca vou me esquecer de ti. Jerusalém é a minha maior alegria. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes a gente vê, ai, que saudade daquele tempo eu fui tão feliz, eu tinha uma vida tão cuidada, mas eu ouvi a palavra, eu não dei atenção, eu não queria ouvir a Deus. Quantas pessoas que quando Deus ergueu, quando elas foram erguidas mesmo, elas já não tinham mais tempo para Deus. Não tinha mais tempo, nenhum tempo mais para Deus. Nada. Nenhum tempo. Só resta agora, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. A Bíblia diz aqui que os seus captores exigiam que eles cantassem, mas como cantar as canções de Sião na terra da Babilônia? Nessa nação onde se adora tantos deuses? Como? Como que eu vou cantar aqui? Agora eu não quero mistura. Agora eu não tenho nem espírito para cantar. Agora eu pendurei a harpa no salgueiro e eu só choro de saudade. Agora eu não tenho espírito para cantar aqui. E depois eu vou cantar as canções de Sião na Babilônia? Agora eu não quero mistura. Mas por muito tempo eles não se importaram em viver uma fé misturada. Uma fé morna. Misturados eles viveram. Uma mistura de vai no templo, adora a Deus e adora outros deuses. Vai no templo, adora a Deus e vive na imoralidade. Vai no templo, adora a Deus, mas vive extorquindo na corrupção. A palavra vinha. Não vai acontecer isso não, isso é conversa fiada. Agora, você encontra muitas vezes eles dizendo, não, tem uma passagem muito forte que Jeremias foi preso porque falou o que ia acontecer e Deus mandou ele escreve num rolo tudo o que vai acontecer.
E aí levou dias, imagina, escrever em pergaminho, tudo à mão e tal, mandaram para o rei. O rei estava lá na sua casa de inverno, com o seu aquecedor, e à medida que ele ia ouvindo aquilo, ele ia cortando e queimando, cortando e queimando. E a Bíblia diz que não deu importância nenhuma. Ficaram todos que estavam ao redor ficaram com medo, de tanto que ele ignorou. Aí, chegou a notícia para o Jeremias, que ele não tinha dado importância nenhuma. O que Deus falou para ele? Falou para o Jeremias, escreve, faz outro rolo. Escreva tudo novamente, faz de novo. Eu até já falei sobre esse assunto, faz de novo. E ele teve que fazer tudo novamente. Porque Deus não se cansou. Sabe quando Deus não se cansa de avisar, de falar, avisar. Diga não para isso, diga não para isso, diga não, diga não. Pois eles não disseram não. Agora eles estavam junto aos rios da Babilônia. Nós nos sentamos e choramos de saudade de Sião. Quando você vê aqui no Salmo 126, que nós amamos esse salmo, que ele já foi tema de um culto, de um ano inteiro na nossa vida, diz assim, ó a alegria deles. Quando, depois que os 70 anos findaram, porque aí é exatamente isso que você tem que aprender. Deus é longânimo. Ele diz para você, diga não. Ele é longânimo. Ele diz para você, não, para com isso, diga não, não. Você não precisa disso, eu vou te ajudar. Aí você não diz não. Quando você entra no problema, tem um tempo, há um tempo determinado para tudo. Agora, o tempo era 70 anos de exílio. Quando aqueles 70 anos findaram, eles disseram aqui no Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Foi como um sonho, nós ficamos 70 anos, muitos morreram lá e outros voltaram. Foi como um sonho. Quando o Senhor nos trouxe de volta, foi como um sonho. Não parecia nem real. 70 anos depois. Porque o Senhor avisou. Vocês podem evitar isso. E quando você não diz não para coisas que você deveria dizer não e não evita, as coisas se concretizam. Elas acontecem. Quando findaram aqueles 70 anos, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas para esse povo. Quer dizer, antes, lembra, os inimigos, arrasem com eles. Agora todo mundo estava vendo a restauração, porque já parecia impossível aquela restauração. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí eles fazem essa oração aqui, ó, Senhor, restaura-nos. Assim como enches os leitos dos ribeiros no Negueb, no deserto, ou numa outra tradução fala no Negueb. O Negueb é o maior deserto da Judeia. Uma sequidão absurda. E eles se sentiam como o deserto do Negueb. Secos, secos e secos. Senhor, restaura a nossa vida. A verdade é que a restauração que eles precisavam era de uma restauração espiritual. Como no vale de ossos secos, fala de uma restauração espiritual. E eu acredito que hoje o Senhor está falando de uma restauração espiritual, para que Ele possa fazer tudo, para que Ele tenha condições de fazer tudo o que Ele quer fazer por nós. Porque Ele tem nos feito promessas incríveis. Tem promessas incríveis
incríveis para nós, mas é necessário uma restauração espiritual. E essa restauração não depende de mim, depende de Deus. Quando eu busco a Ele, tanto que eles disseram: restaura-nos. É Deus que nos restaura. Quando nós nos voltamos para Ele, quando nós ouvimos a voz dEle, quando nós decidimos dizer não, não para isso, não para isso, não, 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 não. Não, eu sei, eu tenho a minha lista, que eu sei, todas as coisas que eu preciso dizer não. Você tem que ter a sua lista pronta. Não para isso, não para isso, não, não, não. Talvez você está ouvindo agora e você já sabe para que você deve, para o que você deve dizer não. Você já sabe que você deve dizer não para isso, para aquilo, um relacionamento ilícito, um ganho ilícito, um comportamento indisciplinado, negligente, um coração duro. Você já sabe para que deve dizer não. Eu devo dizer não para isso também. Eu devo dizer não para essa preguiça espiritual. Eu devo dizer não para essa mágoa. Eu devo dizer não para essa amargura. Eu devo dizer não para essa vida desorganizada. Eu devo dizer não para essa mentalidade que nunca foi renovada. Eu devo dizer não para esse coração endurecido. Eu devo dizer não para essa bagunça que está na minha vida, da minha família. Eu tenho que dizer não para esse comportamento errado, ilícito diante de Deus. Eu tenho que entender que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu preciso saber o que não convém e dizer não para isso, para isso. Eu já sei. Jesus disse não. Moisés disse não. José disse não. Daniel disse não. Vaxi disse não. Tantos na história. Se você busca e vê na história quantos disseram não para agradar a Deus, romperam com tantas coisas para agradarem a Deus. Está na hora de nós está na hora de nós fazermos a mesma coisa. Não, eu não vou mais viver da maneira que eu tenho vivido. Eu não vou terminar o meu ano da mesma maneira. Não, eu não vou encerrar 2017 com a mesma cabeça, com o mesmo espírito, com a mesma indisciplina, com o mesmo comportamento. Eu não vou terminar o meu ano sendo o mesmo cristão, tendo o mesmo comportamento. Eu não vou terminar o meu ano vivendo da mesma maneira. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais ser o pai que eu tenho sido, a mãe que eu tenho sido, o marido que eu tenho sido, a esposa que eu tenho sido. Eu não quero mais ser o crente que eu tenho sido. Eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero dizer não, eu vou dizer não para um monte de coisa e eu vou estabelecer uma vida nova na minha vida. Uma vida nova, um estilo de vida novo, na verdade. Um novo estilo de vida. Pois agora eles ficaram lá 70 anos, chorando às margens dos rios da Babilônia. E agora tinha que findar os 70 anos. Mas quando eles voltaram, meu Deus, quando o Senhor nos trouxe, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, era como um sonho. A nossa boca estava cheia de riso. Deus fez coisas grandes por nós. Agora eu oro, Senhor, restaura a nossa vida, restaura tudo, restaura a nossa vida espiritual, restaura-nos, Senhor, como o Senhor restaura o deserto do Neguebe, como o Senhor restaura, Senhor, o Neguebe, como o Senhor restaura os lugares secos, os leitos secos. Restaura a minha vida espiritual, restaura a minha mente, restaura todo o meu caminho, restaura a minha vida, Senhor. A oração era feita, eles fizeram essa oração e
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Quer dizer, aquela pessoa que chega diante de Deus com o coração quebrantado, ela se derrama. Ela tem uma atitude dinâmica, ela sai mesmo chorando, mas ela é dinâmica. Ela quer restauração, ela vai plantar boa semente. É tempo de eu plantar uma outra semente. Deus te trouxe para você plantar de agora em diante uma semente diferente que você tem plantado. Você sabe qual tipo de semente que você tem plantado. E o Senhor está dizendo algo muito forte para você. É hora de você sofrer uma restauração. É hora de você sair, mesmo com lágrimas. Porque decisões doem. Decisões que não são, mudanças que não são radicais, não são eficazes. E quando nós tomamos decisões e mudamos coisas que são necessárias, vão afetar. Essas mudanças afetam a nossa carne, é doloroso. Há mudanças que são dolorosas e a gente até pode chorar por causa delas, porque dói. São decisões difíceis às vezes, dolorosas, mas quando você faz para agradar a Deus e você planta boa semente no Senhor, mesmo com lágrimas, você tem uma atitude dinâmica, uma atitude de fé dinâmica, você sai, mesmo chorando, você está plantando a semente que você sabe que deve plantar. Não vai demorar, você vai ter aquela colheita maravilhosa, aquela colheita gloriosa. Não foi fácil para Abraão mostrar a fé dele entregando o filho, mas que colheita que aquele homem teve. E assim por diante, nós vemos cada um na Bíblia que teve que dizer não para si mesmo. Não para si mesmo. Disse não para si mesmo. Muitos que disseram não para si mesmo. E sim para Deus. Você vê que tiveram uma vida abençoada. Não para mim, sim para Deus. É o que Deus está falando com você. Restaura no Senhor. Hoje eu vou dizer não para mim, mas eu vou dizer sim para o Senhor. Chega. Eu preciso de uma restauração. Eu não quero findar o meu ano com a mesma cabeça, com o mesmo espírito, no mesmo lugar, com a mesma mentalidade. Eu não quero isso mais para mim. Eu não quero estar às margens dos rios da Babilônia chorando por Jerusalém. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero estar às margens dos rios da Babilônia com as minhas harpas, a minha harpa pendurada no salgueiro, chorando de saudade de um tempo que parece que eu nunca mais vou viver. Eu quero ouvir a Deus agora, eu vou ouvir a Deus agora. Entender que um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Então eu quero um presente glorioso. E como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sofrer uma restauração, eu tenho que dizer não para coisas que têm me afastado de Deus. Eu tenho que me aproximar do Senhor. Eu tenho que fazer uso dessa oportunidade que Ele está me dando hoje. Para dar passos de fé, para sair, ainda que com lágrimas, semeando uma boa semente, uma semente de fé. Coloquem-se de pé com seu propósito no coração. Feche os seus olhos. Esse é um momento seu com Deus. É um momento seu com Deus. Você tem que esquecer. Esquecer o que está do seu lado. Esquecer as dificuldades, os obstáculos. E abrir o seu coração para Deus.
abrir o seu coração para o Senhor. É momento de você rasgar a sua alma. Rasgar o seu coração. E falar com Deus. Você sabe o que Deus falou com você? Para onde Ele está te direcionando? Você sabe o impacto dessa mensagem na sua vida? E o que você pode viver de agora em diante se você simplesmente der ouvidos, der crédito à voz de Deus. Então, tem coisa que é só entre nós e Deus. É você e Deus. Não tem, ninguém pode te ajudar na verdade. Uma decisão precisa ser tomada. Você precisa simplesmente parar e dizer, sim, eu preciso de uma restauração, eu preciso dizer não para coisas que eu tenho dito sim. Eu preciso me voltar para Deus de uma maneira que eu ainda não me voltei. Eu preciso me submeter a Deus de uma forma que eu ainda não me submeti. Eu vivo um bom tempo na minha vida. Eu não quero chegar num tempo em que só vai me restar chorar de saudade de um tempo que não vai voltar tão cedo. E para alguns nunca voltou porque muitos morreram no exílio. Como eu disse, dependendo da idade, 70 anos de exílio é prisão perpétua. Não tem como você sair, você voltar e ainda ter tempo para desfrutar de algo. Então, quando nós temos a oportunidade diante de nós devemos fazer bom uso dela. Porque pode chegar aquele tempo em que nós vamos lamentar nas margens dos rios da Babilônia. Perdas irreparáveis. Irreparáveis. Perdas irreparáveis. Rasgue o seu coração agora. E peça para o Senhor restaurar a sua vida. Restaura, Senhor, a minha vida. Restaura, Senhor. Restaura a minha vida, Senhor. Restaura a minha vida espiritual. Eu decido dizer não para o meu sistema, para os meus achismos. Eu decido dizer não para um comportamento negligente. Eu decido dizer não para essa minha velha maneira de pensar, que eu até hoje não dei lugar a uma renovação. Oh Espírito Santo, eu oro ao Senhor agora, para que o Senhor, nesse momento, meu Salvador, restaure a igreja do Senhor, restaura mentes e corações, restaura o teu povo, meu Pai, restaura a vida espiritual da igreja. Nós temos que começar de algum lugar, que sejamos nós, aqueles, Senhor, que vão dar lugar a um avivamento, ao renovo, a uma restauração à tua igreja, que nós
mas sejamos, Senhor, que cada pessoa que aqui está tome a decisão de ser aquele que vai provocar um impacto no mundo, um impacto nesse país, um impacto entre os cristãos, sendo um bom exemplo, andando em temor, praticando uma fé viva, Senhor. Restaura-nos. Vamos, abre o teu coração agora. Abre o teu coração agora e diga: eu estou decidindo a minha vida agora, e eu decido dizer não, não, não e não para coisas que têm ofendido o Espírito Santo, para coisas que têm ofendido a minha fé, têm ofendido meu Deus. Eu digo não. Eu decido dizer não. Eu decido dizer não para esses hábitos nocivos. Para atitudes que até hoje não têm ajudado em nada a minha vida. Eu digo não, porque eu não quero terminar meus dias chorando às margens dos rios da Babilônia. Eu não quero ver minhas harpas, tudo aquilo que me trazia alegria antes, pendurada no salgueiro. E eu só sei gemer e gemer. Que saudade da minha Jerusalém. Minha Jerusalém é tudo para mim. Que vontade de voltar para Jerusalém. Eu quero Jerusalém de volta. Não, não tem que ser assim. Toma uma decisão que você vai ser a luz, o sal, o exemplo, a grande fonte de avivamento, de despertamento na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na vizinhança, por onde você passar, no trânsito, ainda que ninguém esteja fazendo nada, impactando de forma alguma, ainda que você tenha um crente, amigo seu do seu lado, e ele tem um comportamento diferente, você decide viver diferente. Eu serei outra pessoa, não importa o que ele vai escolher para a vida dele, eu decido dizer não, eu digo sim para Jesus, sim para uma vida diferente, sim, sim, em nome de Jesus. Restaura-nos. Faça essa oração agora, diga: restaura-nos. Restaura-me, Senhor. Restaura a vida em mim. Restaura o Espírito em mim. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura. Restaura a igreja do Senhor. Restaura o teu povo. Restaura essa nação. Restaura o espírito do nosso povo. Restaura a igreja. Restaura a nossa fé. Restaura o nosso espírito. Restaura, Senhor. Restaura minha mente. Restaura o meu coração. Restaura o meu espírito. Restaura. Restaura, Senhor. Você sabe do que você precisa que Deus faça por você. Restaura, Senhor. Eu quero sair de 2017 uma outra pessoa. Eu quero um outro espírito, eu quero uma outra visão, eu quero um outro comportamento. Eu não vou ter o fim que muitos da minha casa tiveram, eu não vou ter o fim que muitos cristãos que eu conheci tiveram, eu não vou ter o fim de muitas pessoas, eu não vou ter o fim, Senhor. Porque eu estou me voltando para o Senhor agora.
Senhor, vai passando do teu sangue sobre a igreja, vai queimando cada um do alto da cabeça, planta dos pés, e vai movendo cada um para a direção certa. Senhor, restaura cada mente, cada coração, restaura o espírito dessa pessoa, restaura a igreja, restaura o nosso povo, restaura a fé, restaura o espírito, restaura a comunhão, restaura, Senhor, restaura essa pessoa. Eu te peço agora, eu oro com a força da minha vida, restaura o nosso povo. É tempo de restauração. Eu oro por um avivamento, eu oro por um povo avivado, um povo apaixonado pelo Senhor, um povo temente, um povo reverente, um povo que realmente te conhece, um povo que te serve, um povo que se curva reverentemente diante do Senhor. Restaura a igreja, restaura a fé. Esta é a ceia de dezembro, é o último mês de 2017. E eu venho aqui para pedir ao Senhor, a começar por mim. A começar por mim, Senhor. Eu sou a primeira a levantar as mãos e pedir: restaura, Senhor. Restaura, porque nós precisamos de restauração. É isso que eu quero pedir para você. Se você entende que você precisa se voltar para Deus, é hora de você levantar a sua mão e dizer isso para Ele: restaura a minha vida, Senhor. Restaura a minha vida. Restaura, Senhor. Restaura a minha vida. Restaura a minha vida, Senhor. Restaura a minha vida. Restaura, Senhor. Eu te peço, de todo o meu coração. Talvez tem coisas que acontecem, há momentos que tem coisas que acontecem que é para ferir você, é para te desmotivar, é para te desanimar. Mas você tem que respirar e levantar e dizer: eu vou olhar para Cristo, eu vou perseguir a Cristo, eu vou olhar só para Ele, eu vou me render a Ele, eu vou fazer por Ele, eu vou passar por cima de tudo, e eu vou fazer por Ele, para agradar a Ele, só por causa dEle. Eu levanto as minhas mãos e peço: eu quero um avivamento na minha vida, Senhor. Eu quero um avivamento. Eu quero. Levanta o seu propósito agora e mostra tudo que você colocou diante de Deus. E fala com Ele agora: Senhor, eu entrei nesse propósito da mudança. E eu entendo que a maior mudança que eu preciso é a espiritual. E eu oro ao Senhor por essa mudança espiritual. Eu oro para que o Senhor me restaure nesse dia. E então, Senhor, restaura todas as áreas da minha vida. Eu coloquei situações que eu não aceito levar para 2018. E eu sei que o Senhor está me abençoando. E a primeira delas é essa apatia espiritual, essa distância, esse comodismo espiritual que eu não aceito mais na minha vida. Eu quero, meu Deus, uma comunhão com o Senhor. Eu quero uma vida diferente com o Senhor. E eu vou sair desse ano com um outro espírito, uma outra visão, um outro comportamento. Eu saio daqui, meu Deus, ciente, decidida a viver de forma diferente. Eu consagro esse propósito ao Senhor. E eu apresento tudo ao Senhor. Mostra para o Senhor agora. O Senhor vai materializando os sonhos de cada pessoa. Vai materializando os desejos. Eu não sei o que ela colocou para que mudanças aconteçam. Muda, Jesus. Muda, meu Deus. São 3 situações que nós colocamos. É os amonitas, meunitas. Ó, meu Deus, amonitas e moabitas. Nós colocamos diante do Senhor. E nós oramos agora. E pedimos: responda. Responda as orações. Responda os clamores.
dores. Responda, entre em ação agora, vai mudando na família, no trabalho, ó meu Deus, vai mudando na saúde, vai restaurando cada área da vida dessa pessoa. Meu Deus, muda, vai mudando a vida dela, vai restaurando. Senhor, restitua, reconstrua. Senhor, mova as águas em favor de cada pessoa. Eu oro por mudanças, oh meu Deus amado. Quando o teu povo ora, o Senhor responde. Responda a igreja, meu Deus. Responda a igreja, meu Salvador. Responda o nosso clamor. Responda as nossas orações. Responda o nosso povo. Senhor, essa pessoa que está aqui pela primeira vez, eu não sei o que ela vive, eu não sei qual a dor dela, mas eu sei que o Senhor tem o poder de curar. Cura corações, cura mentes. Essa pessoa que sofre com síndromes, eu oro para que ela seja liberta agora. Essa síndrome, esse medo, esse pânico, essa aflição, eu repreendo em nome de Jesus. Essa angústia, essa pessoa que entrou aqui sem saber o que vai fazer da vida, eu repreendo toda essa cegueira, essa força maligna que tem dominado a vida dela. Eu determino força, coragem, ânimo, vigor, saúde. Oh meu Deus, eu determino poder sobre a igreja, uma mudança, uma revolução na vida de cada um agora. Mostra para Deus de todo o seu coração. Mostra para Ele agora. Fala: Senhor, eu estou colocando a minha vida no seu altar, e eu preciso de uma mudança. E hoje eu vou fazer esse jejum, e eu vou sair desse jejum, Senhor, com outro espírito, outra visão, outro comportamento. Senhor, eu vim aqui para te buscar, e eu quero te dizer que eu tenho consciência que só o Senhor pode me abençoar, só o Senhor pode me responder, só o Senhor pode suprir minhas necessidades, só o Senhor pode curar minhas feridas. O Senhor pode. E eu rasgo meu coração com humildade agora, e eu digo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer a mim mesmo. Me ajuda a vencer minha carne. Me ajuda a vencer esses hábitos ruins. Me ajuda a vencer esse orgulho. Me ajuda a vencer essa mágoa. Me ajuda a vencer esses obstáculos. Me ajuda a vencer essa incredulidade. Me ajuda, meu Deus. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, meu Deus. Vamos, está na hora de nós chorarmos no lugar certo. Se Israel tivesse chorado em Jerusalém, não teria chorado às margens dos rios da Babilônia. Quando nós choramos em Jerusalém e quebrantamos nosso coração, não choramos às margens dos rios da Babilônia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Restaura-me. 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 Restaura a igreja, Jesus. Restaura a fé. Restaura o espírito. Restaura. Restaura, Senhor. Restaura, é hora de você se levantar e dizer: restaura, Senhor. Restaura, restaura minha casa, restaura minha família, restaura, Senhor, restaura, restaura todas as áreas da minha vida, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura. Eu tomo posse dessa restauração na minha vida.
Em nome de Jesus. Eu tomo posse. Diga isso para o Senhor: eu tomo posse da minha casa restaurada, da minha família restaurada, de todas as áreas da minha vida restauradas. Mas acima de tudo, a minha vida espiritual já foi restaurada. Em nome de Jesus, eu saio daqui hoje restaurado. Eu tomo posse disso, de restauração espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus.